Oi, pessoal, boa noite. Desejo que estejam ótimos. Eu estou lendo aqui um livro muito bom, O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, a Debbie Ford e Marianne Williamson. E eu tô sentindo forte no coração um capítulo aqui lindo da Marianne e eu vou compartilhar com vocês. Então, onde não há amor, espere o medo. Então, qualquer pensamento que não seja revestido de amor é um convite para que o nosso lado sombra entre e nos domine, podendo causar autossabotagem, sentimentos negativos, nos travar e nos impedir de avançar. Então, somos levados a acreditar no mito da neutralidade, em que não precisamos realmente amar, contando que não causemos dano. Mas todo pensamento cura ou causa um dano. Então, o poder criativo infinito do pensamento garante que qualquer coisa que escolhermos pensar resultará em um efeito. Então, se não escolho amar, eu escolho reter o amor. E naquele momento é criado um vácuo psíquico. E aí, nesse vácuo, nesse espaço, o medo pode se apressar em preenchê-lo. Então, aqui eu trago a importância dos nossos pensamentos sobre nós mesmos e as outras pessoas. Então, quando nós focamos demais nos aspectos da sombra de outra pessoa, não podemos deixar de entrar nos nossos. Aqui é o mecanismo de projeção. Então, se eu olho muito a sombra do outro, na verdade eu estou projetando o que está dentro de mim e que é desafiador olhar, enfrentar, analisar. Então, eu acabo entrando nos meus. Aqui a gente entra na raiva, no controle, na carência, na desonestidade, na manipulação. Desta forma, a gente deixa predominar o nosso lado obscuro, que todos temos. Somos todos luz e sombra. Entramos na culpa e no julgamento. E acabamos por ficar cegos para enxergar a nossa luz. E não conseguimos mais nos encontrar no nosso eu melhor e mais elevado. Desta forma, nos esquecemos nossa verdade essencial do nosso ser, deixamos de apreciar a nós mesmos por não apreciarmos a luz divina que existe em todos nós. Facilmente entramos na armadilha de comportamento autodestrutivos. E desta forma a gente se entrega aos mecanismos de autossabotagem. Então, quando a gente acha que não somos capazes, nos sentimos envergonhados, acha que não vamos dar conta. Esses são os mecanismos de autossabotagem que eles aparecem principalmente quando atacamos os outros ou a nós mesmos. E aí, dessa forma, a sombra nos faz com que tenhamos essa tentação aos pensamentos menos elevados. Aí ela traz uma reflexão maravilhosa, que a prece ou a meditação é uma experiência de amor compartilhado entre o Criador e a criatura. Desta forma, quando então nos colocamos no estado de prece ou meditação, nós estamos sendo colocados automaticamente nessa energia do amor. Em consequência, a gente consegue melhorar, elevar o nosso padrão e transformar essa questão de quando a gente está longe do amor, afastado do amor, predomina o nosso lado mais sombrio, mais obscuro, mais negativo. Então, quando a gente projetamos a culpa nos outros, ou quando realmente ferimos alguém com palavras, com atitudes, ou quando nos envolvemos em comportamentos dependente ou de repulsa pessoal conosco mesmo, em que nós nos ferimos, existe aí um chamado, um alerta de que estamos tendo o predomínio influenciado pelo nosso lado sombra. E aqui, para finalizar, um grande chamado aqui que me despertou.
O que acontece? Por que nós temos muitas vezes essa tendência a permanecermos mais no lado sombra ou ser difícil deixar essa posição? Porque a maioria de nós acordamos pela manhã e efetivamente entregamos a mente à escuridão. A primeira coisa que costumamos fazer é ligar o computador ou o celular, ler o jornal, ligar o rádio ou a televisão nos noticiários. Baixamos formas de pensamento de medo, literalmente do mundo inteiro, permitindo que nossas mentes, no momento em que mais estão abertas a novas impressões, ou seja, de manhã, sejam influenciadas pelo pensamento baseado no medo que predomina e domina a nossa cultura. É claro que reagimos a partir da sombra, pois tudo que vimos é sombra. É claro que nos sentimos deprimidos, infelizes, insatisfeitos e cínicos. O mundo está dominado pelo pensamento baseado no medo e no plano mortal. O medo fala primeiro e mais alto. Não há escuridão para analisar aqui. É a luz que temos que acender, de modo a evitar as garras da sombra, que precisamos constantemente ir em busca da luz. Então, a voz do amor é chamada no cristianismo, no judaísmo, em outras religiões, de pequena voz de Deus. Essa é a voz de Deus dentro de todos nós. Então, 5 minutinhos de meditação matinal, séria, pode garantir que ela guie os nossos pensamentos ao longo do dia. Como o mundo melhoraria se mais de nós cultivássemos o sagrado na nossa vida? Nossas ocupações frequentemente são o nosso inimigo, dificultando a desaceleração por tempo suficiente para respirar o éter, o amor dos planos espirituais. Da mesma maneira como às vezes nos sentamos diante do computador para baixar um arquivo, sabendo que não há o que possamos fazer para apressar este processo, também não há como dar apenas um rápido aceno para o amor e sair correndo pela porta, esperando que os reinos da escuridão e do medo não invadam o nosso dia. Então, ao desacelerar, ficamos mais inclinados a cultivar a quietude. Nosso estilo de vida é, em geral, uma presa aos pensamentos sombrios, por nenhuma razão além de ser excessivamente ruidoso. Televisão demais, computador demais, excesso de estímulo exterior diminuem a luz que só é encontrada no pensamento reflexivo e contemplativo. O silêncio é um músculo comportamental que construímos, dando-nos a capacidade de mais facilmente transformar as energias invocadas e transformar o nosso lado sombra e potencializar em luz através do amor. Essa reflexão da Mariane tocou muito meu coração, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, e eu desejo que vocês tenham gostado, e fica aqui a dica desse livro maravilhoso. Um beijo grande e uma excelente semana para todos nós.